Muito bom dia a todos os ouvintes que estão à escuta deste áudio e a paz do Senhor para aqueles que conseguiram alcançar e escutar este áudio. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede nesta manhã. E eu quero deixar um versículo para a meditação de todos nós, que se encontra no livro de Isaías. Isaías capítulo 45, versículo 22, ao qual diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nós veremos aqui o histórico de Isaías, aonde Deus designou este profeta com uma chamada muito especial e uma chamada muito profunda, aonde Deus esclarece ao povo de Israel para que viesse olhar atualmente para Ele. Porque naquela época existia muitas nações pagãs, aonde estava fora da vontade de Deus, e a nação de Israel começava até mesmo se desviar, distanciando-se, agregando juntamente com as nações pagãs, deixando de ouvir a voz do Deus verdadeiro para agora seguir as práticas das nações pagãs. Nós veremos que naquela época existia muitos deuses ou divindades pagãs. Existia uma divindade por nome de Azer, por nome de Baal, por nome de Marduk, por nome até mesmo que eram os deuses daquela época muito adorado pelas nações dos filisteus, pela nação inimiga de Israel. Israel, porém, estava adentrando ao mesmo patrimônio, aliando-se com estas nações, deixando de ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Mas Deus, como ama a nação de Israel, Ele se disponibiliza através da voz de Isaías, proclamando em alta voz entre o povo, dizendo assim: Olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra. Então nós veremos que a salvação só pode encontrar ou ser encontrada no próprio Senhor Jesus Cristo. São Mateus, no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então veremos que a promessa dá-se a nascer lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15 em diante. Deus ali promete o mundo que estava perdido, aquele que haveria de salvar os seres humanos dos seus pecados, da morte e da condenação. Mateus capítulo 26, versículo 28, ele diz: Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que derramado por muitos para a remissão dos pecados. São Lucas capítulo 19, versículo 10, ele diz assim a seguinte palavra: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Se nós olharmos no livro de João 3, 14 e 17, ele diz: Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 11, ele diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muitos mais
estando já reconciliados, seremos salvos para a sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Veremos aqui, meus irmãos, aonde a Bíblia está recheada a respeito do projeto da salvação de Deus para com os seres humanos da terra. Só que os seres humanos, eles não priorizam, não para escutar a voz do Espírito Santo que atua através da igreja, através dos servos, que anuncia o verdadeiro evangelho, proclamando para o reino do céu. Nós veremos que Romanos capítulo 5, 8 e 11, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós veremos que Romanos capítulo 6 e 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele ainda diz no capítulo 9, versículo 28 de Hebreus: assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecendo segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Que Deus abençoe a todos vocês que poderem escutar este áudio. Mas eu dou um conselho: Jesus está voltando para levar a sua igreja para o reino da glória. Essa é a promessa que ele tem deixado aos seus discípulos, lá no livro de São João, capítulo 14, e versículo 1 em diante, aonde ele diz: eis que vou para meu Pai. Ou seja, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o Salvador da humanidade. Embora que o mundo está cego, o apóstolo São Paulo, ele afirma, detectando aos nossos corações, nos ensinando e exortando que o mundo jaz no maligno. Ou seja, ele fala também que o Deus desse século tem cegado a mente do povo para que não resplandeça a luz do Evangelho. E Jesus, certa vez falando na sua palavra, ele disse: porque a condenação é esta, que a luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amigo, desperte, Jesus está voltando. As portas da graça irão se fechar. Jesus, ele prometeu que viria buscar a sua igreja, e os sinais nos mostram bem claro que Jesus está às portas. Tudo quanto ele tem falado na sua palavra tem se cumprido. Por isso, desperta. Iremos buscar a cada dia mais a sua presença enquanto podemos, porque o sábio Eclesiastes, ele fala: mas jovem, lembre-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Então lembre do Senhor enquanto suspira, enquanto tem vida, porque Deus há de cobrar a todos os homens a sua vida. Então que nós devemos fazer a vontade dele enquanto podemos, enquanto andaremos sobre essa terra. Nós veremos que o Senhor, ele é misericordioso e é galardoador dos que o buscam. Mas eu quero dizer para você: Deus irá trazer o seu juízo sobre esta terra. Deus irá julgar os homens. Deus irá julgar pequenos e grandes, fortes e fracos, bonitos e feios, pretos e brancos. Não importa a raça, não importa a fisionomia, mas que Deus vai trazer juízo àqueles que praticam a iniquidade e rejeitam a salvação, rejeitam a sua palavra. Porque Jesus, uma certa vez, ele disse: vós sereis meus discípulos, se fizer o que eu vos mando. Então Jesus, ele se agrada daqueles que obedecem a sua palavra, a sua doutrina. É por isso que ele diz: se quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Então Jesus nos demonstra que temos que ter realmente sinceridade diante dele e também compromisso para com ele, para poder entrar no céu. Só entramos no céu se fizermos aliança com Cristo aqui nesta terra. E como é que se faz aliança? Confessando Jesus como Salvador, obedecendo a sua palavra, a sua doutrina e vivendo até o fim. Que Deus abençoe e que possa você entender que Jesus é o Salvador e que Ele se preocupa com a sua vida. Amém.